Boa noite. Já temos aí algumas pessoas conectadas. Aqui somos a LEDvence. Daremos início aí a mais um webinar novo, assunto inédito. Duas frentes de um projeto, a arquitetura integrada ao lighting design. Vamos começar agora às 18 horas. Estamos aguardando, então, a entrada dos participantes. Ainda temos um convidado que vai entrar. Eu sou a Paula, vou fazer essa apresentação hoje em nome da LEDvence. É um assunto inédito para a gente, muito bacana, porque nós vamos ter aí, então, dois arquitetos conversando conosco essa noite. Um arquiteto que foi o responsável pelo projeto, que nós vamos mostrar hoje, e o outro que vai falar especificamente sobre o projeto de iluminação. Muito bacana isso, novo. Então, vamos aguardando o ingresso das pessoas para a gente começar. Deixa eu já fazendo algumas introduções também para vocês. Quem está dividindo a tela comigo aqui é o Marcos Castilha. Boa noite, Marcos. Boa noite todo mundo. Um prazer estar com você aqui hoje, viu? Prazer meu, satisfação de poder discutir esses temas, né? A concepção da arquitetura com light design, sempre muito gostoso sobre isso. Que bom. Rodrigo Ferraz é o nosso outro arquiteto, a outra ponta, a primeira ponta do projeto. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Obrigada aí por sua participação e apresentação desse projeto novo, né? Também inédito, muito legal. As pessoas ainda estão entrando. Eu vou iniciar observações antes que a gente solicite que o Rodrigo faça o compartilhamento da tela. Então, pessoal, só para relembrar vocês, para quem já participou aqui conosco, falar um pouco sobre a empresa e sobre o nosso evento de hoje. Bom, a LEDvence é uma empresa multinacional, estamos presentes em mais de 200 países. Ela surgiu da alemã Osram, né, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, para profissionais, para consumidores finais, produtos inteligentes, conectáveis, lâmpadas para o segmento residencial, comercial, industrial, e também nós temos a linha de lâmpadas tradicionais. Bom, para saber mais um pouco a respeito dos nossos produtos, nossos serviços, nós temos aqui, compartilhando com vocês, os nossos canais de comunicação. Então, nós temos o site ledvence.com.br, responsivo, você acessa pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Nós temos um canal no YouTube, que é o /LEDvence, e ali existe uma playlist que chama Brasil com Z, onde todos os vídeos de instalação de nossos produtos estão disponíveis em português. E nós também estamos presentes nas mídias sociais. Então, no Facebook, LEDvence Brasil, e no Instagram, LEDvence BR. Pelo Instagram, a gente também realiza lives. Todos estão convidados. Bom, nós estamos utilizando para os nossos webinars uma ferramenta que se chama Webinar Jam. Essa ferramenta, então, permite que vocês participem aqui conosco através do chat, tá? Então, se vocês clicarem no botãozinho de chat, vocês podem, a qualquer momento, enviar suas perguntas para os nossos dois arquitetos de hoje, tá bom? E também, através do chat, nós estamos encaminhando para vocês um link onde vocês vão poder depois dar um feedback a respeito do que vocês acharam do evento de hoje, né? E também participar do sorteio de uma luminária. Todos os nossos eventos, nós fazemos um sorteio ao vivo de uma luminária da LEDvence para todos os participantes. Então, através desse link que nós vamos disponibilizar no chat, vocês vão receber essa informação. O que a gente pede é que os participantes informem o seu nome completo e o e-mail, porque assim a gente tenha certeza de que encontrou a pessoa certa que foi sorteada, né, caso tenham mais do que 2 pessoas com o mesmo nome. Queria falar um pouco para vocês, então, sobre os arquitetos de hoje e apresentar um pouco mais sobre esse nosso projeto de hoje, esse webinar. Então, esse webinar vai falar sobre as duas pontas de um projeto. De um lado, o arquiteto responsável pela concepção da obra, e do outro, o lighting design. Então, nós vamos apresentar um case inédito de um edifício sede de uma empresa de logística, cujos andares se assemelham a containers integrados. Isso é muito legal, porque é um projeto muito criativo. Apresento a vocês o Marcos Castilha, que está aqui à minha
está no vídeo, no meio. Aí, Marcos Light Design, formado em arquitetura pela FAUSP, diretor de Castilha Arquitetura de Iluminação, especializado em projetos comerciais, corporativos, residenciais e institucionais. Para Castilha, a arquitetura é um palco e o ser humano é o ator principal. Possui em seu portfólio diversos projetos premiados pela Lux. Boa noite, Marcos. Boa noite todo mundo. Satisfação estar aqui. Vamos que vamos. E o cafezinho aí, Rodrigo? Tá bom, já tomei uns 3. Só tá lá nesse cafezinho, Rodrigo. Muito agora, bem, gente. Então, o outro arquiteto convidado é o Rodrigo Marcondes Ferraz, arquiteto formado também pela FAUSP e um dos 3 sócios do escritório da FGMF, especializado em projetos de arquitetura contemporânea, sem restrições ao uso de materiais, técnicas construtivas ou escalas. O Rodrigo é responsável pela construção do edifício do nosso case de hoje, que é essa sede de uma empresa logística. Boa noite, Rodrigo. Tá sem som, Rodrigo? O microfone no mudo, eu acredito. Agora sim. Agora sim. Boa noite, obrigado aí pelo convite aí da Ladvance. E, pô, um prazer aí estar aí com vocês conversando e com o Castilha, parceiro aí em tantos projetos, né? Muita coisa bacana aí feita, a gente conseguiu fazer em conjunto aí, muito, muito legal. Gosto muito de trabalhar com a galera aí, sempre dá um caldo bom, né? Sempre dá um resultado legal. Muito prazer. Muito bem, pessoal. Vou pedir agora, então, que o Rodrigo compartilhe sua tela para que a gente possa iniciar a apresentação do case. Legal. Bom, eu vou compartilhar aqui e peço só desculpas pelo barulho, se tiver um barulho grande. Está tendo uma obra aqui do lado, então parece que ligaram um Opala 82 aqui do lado. Então, eventualmente, se vocês não ouvirem alguma coisa, vocês me avisam, tá? Aí eu repito, eu explico melhor. Até porque agora eu vou compartilhar, não vou ver vocês, então a gente vai avançando. Mas, enfim. Rodrigo, oi. Eu vou comentar um início aqui e eu já vou deixar meu microfone desligado, vou pedir que o Castilha faça o mesmo, e toda vez que a gente for falar, a gente deixa sempre um aberto, porque eu acredito que o som fica melhor, né? Então, basicamente, esse projeto é um empreendimento comercial de 3 andares, são 3 andares que se integram como se fossem contêineres empilhados, né, em disposições desconectadas, desencontradas, vão criando vãos livres para circulação de ar e paisagismo, e esse escritório foi criado seguindo essa tendência de open space, não é isso? Com escadas construídas em estruturas metálicas, muito bacana. Então, deixo a palavra com você agora para apresentar todo esse conceito criativo sobre esse projeto. Obrigada e boa noite, pessoal. Bom, bacana. Eu vou, então, começar explicando um pouquinho, né, como é que o projeto surgiu, e aí depois a gente entra, né, junto com o Castilha nas questões mais ligadas à iluminação e tal. Bom, aqui a gente tem uma imagem aí já do prédio pronto, para a gente entender do que a gente está falando. E aqui uma perspectiva que mostra a parte da entrada do prédio e tal, né? Só para as pessoas entenderem do que a gente está falando, mas acho que agora é legal a gente dar um passo para trás e ver como que tudo começou, né? Então, aqui a gente mostra a localização desse prédio, ele fica em Santos, na área portuária, então foi um projeto muito bacana, porque a gente nunca tinha feito um prédio de escritórios numa área assim, que ela ao mesmo tempo uma borda da cidade, ela está logo em frente a um terminal de contêineres que a empresa opera, ela está logo em frente ao Porto de Santos, numa área que é ao mesmo tempo degradada, ao mesmo tempo é um monte de galpões, né, desde galpões de silos de armazenamento de grãos até umas coisas bem detonadas, e aí o prédio se coloca aí de uma maneira nova,
tentando até, de certa forma, requalificar o local em que ele se insere, né? Então, aqui a gente está vendo justamente o Porto de Santos, aqui o canal de Santos do lado direito, terminal de containers, e aí o prédio se encontra bem aqui nesse cubinho laranja. Aqui dá para ver um pouquinho umas fotos aéreas do terreno onde o prédio se encontra hoje. Isso aí era logo no começo, quando a gente foi chamado para iniciar o projeto. E aí, aqui algumas características do prédio, né? E aí vocês vão ver que alguns desses slides que eu estou mostrando aqui são slides que a gente preparou para a apresentação para o cliente, logo no comecinho do projeto. Então, é um prédio que fica num terreno de esquina. Ele tem aproximadamente 5.200 metros quadrados de área, esse terreno. E, como condicionantes, a gente tinha, né, o sentido da rua aqui e esse volume aqui mais escuro que apareceu, que é o terreno, o edifício existente. Então, a empresa já ocupava um prédio meio improvisado nesse canto do terreno. Aí eles foram comprando essa outra área para formar essa área grande aqui. E a nossa tarefa era projetar e construir o prédio novo deles, justamente nesse espaço livre que sobrava aqui, né? Então, eles precisavam continuar trabalhando nesse espaço enquanto a gente fazia o prédio novo. Por isso que o prédio novo ocupa essa parte do terreno, que é a parte livre, para a gente poder fazer a obra enquanto eles estavam trabalhando, e depois um dia eles saíram do lugar deles e foram para o prédio novo. O norte está aqui para frente, então o sol faz esse caminho. Então, era importante que, pensando aqui no sol, como a gente tem esse terreno meio retangular e o prédio acabou ficando no sentido mais linear aqui, meio norte-sul, a gente tinha uma preocupação grande com o sol do poente, né? Então, como proteger essa fachada aqui, que ia ser muito solicitada pelo sol. O terreno era praticamente plano, né? Área de portuária super plana, e a gente tinha as possibilidades de acesso diversos aqui. Bom, recuos necessários, tal, umas coisas que acho que não importam muito agora, e a ideia de que era um edifício de escritórios, né? Então, a sede da empresa funciona aí. Além das atividades normais de escritório, a gente tinha algumas atividades que seriam mais públicas, como salas de treinamento de funcionários, né, auditórios, espaços de convivência. Então, essa ideia de ter, ao longo do prédio, vários espaços de convivência dos funcionários, que é uma coisa que todo mundo acha bacana, mas é legal quando a empresa topa fazer esse tipo de espaços. Um prédio que ele fosse construído pensando já na possível ampliação, ou seja, ele não ia ser construído já com toda a capacidade de funcionários, porque eles não têm ainda todos os funcionários para os quais o prédio foi planejado, mas que fosse um prédio que comportasse não só essas ampliações de espaços nas áreas já existentes, como ele pudesse crescer ao longo do tempo. Mas era importante para a gente que ele não tivesse, num primeiro momento, uma cara de um edifício pela metade. Ou seja, a ideia é que, quando a gente olha, ele é um prédio todo completo e pronto, que ele pode ser ampliado depois dentro da própria estrutura já existente, né? É importante para a gente também a ideia da vegetação. Então, a gente tem uma área grande de estacionamento na frente do prédio, tem toda uma lateral que é um grande jardim, e a ideia é que esse jardim, tanto de um lado quanto do outro, atravessasse o prédio através dos espaços livres dele, né? Então, as varandas, os espaços de pés direitos duplos, que é um jeito de trazer uma qualidade diferente para dentro do espaço de uma maneira barata, né? É uma coisa que a gente costuma fazer bastante, que é usar a vegetação como uma espécie de um elemento construtivo também, né?
E aí, pensando no projeto, olhando ele meio com um cortezinho bem esquemático, né? A gente tem, o que a gente pensou? Numa ideia de que tem aqui o piso, né? Aí a gente pensou numa sequência de pilares, que na verdade são pórticos, mas esses pórticos sustentam uma estrutura lá em cima, uma sequência de vigas metálicas lá no alto, acho que a 11, 12 metros de altura, né? Então, permitindo 3 pavimentos abaixo dessa estrutura. Essa estrutura segura uma grande cobertura. E aí, meio que dentro dessa grande cobertura, a gente vai tendo os espaços colocados ali dentro, quase como se fossem containers ou, né, umas caixinhas embaixo dessa grande cobertura superior. Essas caixinhas, elas têm a ver com os departamentos da empresa, então por isso que a gente tem caixas maiores ou caixas menores. Elas têm a ver com a função. Então, por exemplo, aqui era um esquema inicial que a gente tinha um almoxarifado com um pé direito duplo dentro do prédio, que depois se transformou um pouquinho, mas a gente tem os auditórios, tá? Então esses espaços podem ter pés direitos simples ou duplos, e essas caixinhas, elas não são exatamente justapostas, né? Então, a gente foi meio que inserindo essas caixinhas embaixo dessa cobertura, mas deixando alguns espaços vazios, né? Esses espaços vazios, eles são, ora, por exemplo, aqui um espaço de pé direito duplo, que é a entrada do prédio, um outro espaço de pé direito duplo, que é o espaço de convivência dos funcionários, e depois uma sequência de outros espaços vazios menores, que são varandas, né, espaços de estar externos, estar ou mesmo trabalho externo, e que, ao longo do tempo, eles possam ser eventualmente fechados para ampliar o espaço interno do prédio. Então, aqui já aparece uma sequência desses jardins que vão permeando o prédio, né? E aqui essa ideia, né? Se eu quiser, por exemplo, um dia fechar esse espaço, eu tiro essa varanda, tiro essa outra varanda, e vou transformando isso num espaço fechado. Olhando um corte, aquele era um corte longitudinal no prédio, né? Se a gente olhar um corte transversal agora, a gente vai ver um pouco isso que eu falei, né? Então a ideia são uma sequência de pórticos metálicos, né? Então 2 pilares com uma viga. Essa viga de cima, como a gente tem um vão bem grande para permitir que no último andar do prédio não tenha nenhum pilar interno, a gente usa esse sisteminha de tirantes, né? Então, em cima de cada um desses pilares tem 2 pinos, e esses pinos têm esses tirantes que sustentam a parte de cima aqui da viga. Então, essa viga, na verdade, ela não precisa vencer esse vão inteiro, ela vence 1/3 do vão, mais ou menos, e aí essa carga vai aqui para cima desse pino e ela é levada até o chão. Com isso, a gente consegue vencer um vão bem grande, sem precisar de apoios intermediários. Essa viga sustenta uma laje, e aí esses tirantes externos, que eles têm também, além da função de fazer com que essa estrutura fique de pé, eles também têm essa função de sustentar os brises, que são elementos metálicos, é um mini wave perfurado da Hunter Douglas, que acontece em vários lugares do prédio, e esses elementos são brises que protegem o prédio das maiores insolações, né? Quando eu falei, a gente está com o prédio no sentido norte-sul, então tem o sol da manhã no leste, o sol da tarde no oeste, num lugar que é Santos, que é bem quente, então essa preocupação com o sol era bem grande. E aqui a gente tem os volumes dentro dessa cobertura, né? Então, o volume do térreo, o volume do primeiro pavimento, o volume do segundo pavimento. E a gente pode ter jardins nesses espaços, onde não é nem primeiro pavimento, nem segundo, nem nada, né? São os espaços abertos. Entrando agora numa planta propriamente dita do prédio, então a gente lembra aquele primeiro terreno que eu mostrei para vocês, que tinha um prédio antigo aqui nessa parte do terreno. Aqui é ele já pronto, né? Então,
todo esse espaço onde era o prédio antigo virou o estacionamento do prédio novo, e o prédio novo ele é todo colocado aqui num sentido linear, aqui ao longo do terreno, então as pessoas entram de carro ou a pé aqui por essa portaria, tem uma entrada coberta, uma marquise coberta pelo volume lá do último andar, que eu vou mostrar na sequência para vocês. As pessoas chegam numa recepção que ela é aberta, que coberta, mas aberta, tal, que ela liga todos os espaços, liga os elevadores e tal, liga os espaços mais sociais, e aí todo esse espaço do térreo ele é mais público, digamos assim, ele vai ter os auditórios, salas de treinamento, eles têm uma série de salas de reunião do prédio, para que as pessoas que visitem o prédio possam só chegar, fazem reuniões e vão embora, tem uma recepção, tem uma espécie de memorial da empresa atrás, com maquetes, quadros, mostra um pouquinho da história da empresa, e um pouco de áreas de escritório, mais estacionamento de diretoria, as coisas mais funcionais também. Subindo mais um andar, a gente vai ter aí uma sequência de escritórios, são grandes salas, open space, e algumas salas de reuniões de cada departamento da empresa, ou alguns gerentes e tal. E esse volume de cima ele é separado em 3 blocos, né? Então, tem o bloco da frente, do meio e de trás, e aí são departamentos diferentes da empresa que ocupam esses espaços, mas é interessante essa interrupção que acontece nesses 2 lugares. Então, uma delas é onde a gente tem o pé direito duplo da recepção, e aí a gente tem um pé direito mais alto, tem passarelas que ligam de um lado para o outro e tal. E do outro lado, a gente também tem um pé direito duplo, que é onde fica o estar dos funcionários. Então, também acontece a mesma coisa, de a gente ter passarelas e tal, que ligam um lado com o outro. Depois, esses elementos, que eles foram tratados como quase que enxertos metálicos que entraram aí no prédio, eles depois foram tratados com um carinho especial aí no projeto de iluminação, junto com o Castilho. Continuando aqui, a gente tem o último andar, e aí o último andar não tem essas interrupções, ele é um andar contínuo, e inclusive num pedaço dele a gente tem um volume que sai para fora dessa estrutura primária e metálica, daquelas vigas que eu mostrei naquele esqueminha. Então, esse volume é uma parte da diretoria, mais escritórios e tal, e esse volume ele cobre o acesso das pessoas. Então, quando ele está lá no alto, ele faz uma espécie de marquise para quem está chegando e protege do sol, da chuva e tudo mais, quem está indo em direção à recepção. Esses recortes que a gente vê aqui no prédio são ora as varandas, ora onde tem as varandas com a varanda de baixo e tal, né? Então a gente vai tendo alguns recortes desse na fachada. É um monte de escritórios na frente, a gente locou a diretoria, que tem um terraço que fica olhando para o outro lado da avenida, onde tem toda a área de containers mesmo, ou seja, a área em que a empresa opera. Então, as pessoas podem ficar aqui do prédio olhando o que acontece do outro lado, lá, os containers sendo movimentados e tudo mais. Pensando num diagramazinho de montagem, né, para a gente entender como é que funciona isso tudo que eu expliquei. Então, a gente tem aqui, né, aquela sequência de pilares, as vigas de cima. Essas vigas são sustentadas aí por esses tirantes, parecerão bem fraquinhas. Isso sustenta uma laje de cobertura. E depois, abaixo dessa laje de cobertura, a gente vai tendo os ambientes, então, de cada um dos pavimentos. Sendo que esse último, ele sai aqui para fora dessa estrutura principal e é sustentado por pilares independentes. Depois desses volumes fechados, tem uma série de aberturas, né, que são as janelas do prédio, e aí eles têm
é uma coisa, são caixilhos bem simples, mas que eles têm uma modulação, então eles são todos da mesma altura e a gente vai variando as larguras conforme o espaço, conforme a insolação, para criar essa fachada mais movimentada. Daí aparecem aqui alguns elementos, né, de circulação, que são essas circulações externas, ora uma escada, ora as passarelas metálicas e tal, eles são sempre metálicos. Os brises que protegem o prédio do sol. E depois aí o jardim, estacionamento, portaria e toda a vegetação do prédio, né? E aí aparece a vegetação dentro do prédio, né? Então a ideia de que a vegetação de fora entra dentro do prédio, atravessa ele de um lado para o outro. Depois aqui a ideia de uma coisa de containers que tinha a ver com a empresa, mas que acabou não sendo construído, né? Esse é um modelo lá do comecinho do projeto. E aí, como é que ficou o prédio, né? Então, voltando aqui, né? Então, a primeira imagem é das pessoas entrando, então as pessoas entrando por baixo dessa marquise, então elas vão vendo aqui esse espaço com pé direito duplo, o prédio todo ali, aquela estrutura metálica, os brises. Depois a gente tem uma outra visão aqui do estacionamento, né? Então, vendo bastante essa estrutura. Acaba sendo um prédio bem comprido, né? Ele é horizontal e bem comprido. A gente tinha um terreno livre disponível aqui, então a gente fez ele um prédio mais horizontal, mais compridão. Então, basicamente, é isso aí que eu tinha para mostrar aí antes da parte agora da iluminação, que foi muito desenvolvida a várias mãos, né? Acho que é legal o Castilha comentar também um pouquinho desse processo, né? Que não é assim, a gente faz um prédio, depois fala, Castilha, se vira com a iluminação, mas é muito... a gente discute junto, tenta valorizar as coisas do prédio, às vezes até altera alguma coisa do prédio em função da ideia de iluminação, né? Um trabalho muito de idas e vindas aí. É interessante, né? Como o Rodrigo está descrevendo aí, né? O que acontece no nosso caso, né? A gente está trabalhando com light design, né? Está trabalhando a luz elétrica, né? A luz artificial para uma arquitetura, né? E eu também sou arquiteto de formação, né? Então eu tenho sempre a visão de que hoje o edifício é meio que uma obra coletiva, né? Para ele ser realizado e bem realizado. E todos nós aqui, a gente está, de alguma forma, intervindo e fazendo arquitetura, cada um com a sua ferramenta, vamos dizer assim, né? A iluminação, o light design, ele vai ser um elemento interventor visual nesse espaço arquitetônico, ele vai interferir, vai ajudar a formar esse espaço, né? Então, eu tenho por premissa procurar compreender da forma mais profunda o artigo da arquitetura, né? A intenção daquela arquitetura, que espaço é esse que se deseja, né? E eu acho que isso parte assim, a gente ter uma interpretação muito detalhada e aprofundada da proposta de arquitetura, né? E a gente costuma trabalhar dessa forma, né? Eu faço uma interpretação e a gente começa a propor, e aí começa toda uma interação pô, isso aqui vai valorizar o espaço, às vezes tem uma coisa que entra um elemento a mais, é um segundo grafismo, em cima de um grafismo original, ou tem horas que a gente faz uma coisa completamente simbiótica, né? Que é aquele espaço ali, você não sabe onde termina a arquitetura e começa o interior, o paisagismo, a luz, né? Tudo aquilo vira uma coisa tão bem resolvida e única que né, fica uma coisa objetiva, sintética, que aí você tem um espaço só, né? A gente procura sempre essa linha, né? Essa linha de criação, de abordagem aí, né? E esse projeto é um projeto, né, interessantíssimo, complexo ao mesmo tempo, né? Partiu disso, interpretar essas necessidades plásticas e depois, obviamente, as necessidades funcionais e tornar tudo isso aí, né, dar uma resposta para isso, uma coisa essencial, né, para esse projeto aí.
Acho que até a gente pode pegar a primeira imagem aí. O Rodrigo que está pilotando aí, né? Ele que está na direção. Sim. É uma foto do prédio já pronto de dia, né? Queria mostrar isso de dia para vocês terem uma ideia do executado, né? Acho que foi a primeira vez que eu fui visitar esse projeto, né? Para vocês terem uma ideia do volume diurno, né? E para mim foi bastante marcante essa questão dos layers da arquitetura, como o Rodrigo mostrou aí. Você tem a questão do pavilhão, né? A cobertura, o grande pavilhão e a estrutura desse pavilhão, como o grande abrigo de toda uma função ali, né? Aí a gente tem também, depois, esse pavilhão passa a abrigar os cubinhos, as caixinhas, né, que vão se articulando para atender todo o programa e a funcionalidade. E a gente tem depois essa coisa da proteção, né, os brises que vêm fazendo esse cuidado com a proteção da insolação em excesso, né? E eu não sei, eu procuro interpretar esses diferentes layers e dar um tratamento de iluminação de acordo com isso, né, de acordo com essas concepções de arquitetura, né. Então, para mim, esses elementos estavam bastante claros. E aí eu gostaria de colocar um elemento que foi importante, que é até o início aqui do conceito, eu vou falar sobre eles, que são as circulações, né. Nós temos o pavilhão, a gente tem o programa, as caixinhas, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente tem todo um desafio, né? A arquitetura teve esse desafio de conectar tudo isso, fazer que todo esse programa conectado para uma circulação que fosse clara, né? E um desafio para um prédio desse porte, com todo esse programa complexo, né? Tornar essa circulação clara, integrar tudo isso, né, os percursos. Né? Então, aí entram realmente essas questões. Tem escadas externas, tem passarelas externas, mas também a gente tem corredores internos e também situações na hora que você está num corredor e esse corredor abre e ele passa a ser integrado dentro de uma sala open space, né? E, então, eu tive também essa preocupação da iluminação, ela dá essa leitura, sabe? Olha, a gente vai tornar clara essa circulação e também tornar interessante, né? Você tem ainda percursos grandes, assim, né? E aí a gente começou a trabalhar a partir desse elemento. Pode passar o próximo, que acho que a gente já tem Então, aqui são alguns exemplos das circulações que elas acontecem de diversas formas no projeto. Então, por exemplo, eu tenho essa circulação térrea perimétrica coberta à esquerda, né, no térreo do prédio. À direita eu tenho já um trecho de circulação interna, enclausurada, né? Então a gente começou a trabalhar isso aí num conceito de linha-ponto para conduzir a pessoa, né? E também não tornar aquela coisa monótona. Então você tem ali uma dinâmica que eu tenho ali, por exemplo, nesse caso da foto da direita, um embutido linear, marcando os elevadores, e depois, na hora que isso prossegue, eu passo a ter a pontuação de piso, né? Um ritmo para dar um ritmo para esse corredor comprido, vamos dizer assim, né? Aqui no térreo também da mesma forma. Esse projeto foi interessante que na época que ele já foi, vamos dizer, concebido e executado, a gente já tinha uma disponibilidade boa desses perfis lineares de LED, né? Então eles foram um elemento importante nessa solução do partido de iluminação aí para atender essas necessidades funcionais e plásticas, né? Pode ser a próxima tela. Aí essa circulação tem uma hora que ela vira uma circulação vertical, né? Ela vira uma escada, né? Então, esse caso aqui são as escadas as escadas de emergência, de rota de fuga, mas que também são elementos de circulação muito importantes ali, né? E ainda com esse tratamento, com essa tonalidade, deu uma surpresa visual para esse espaço, né? E o linear, nesse caso, ele vem acompanhando todo esse percurso, né, pelo perímetro aí, né, e acompanhando a forma dessa caixa de escadas, né. Essa solução aí, ela foi uma solução desafiadora, né, o resultado ficou bastante interessante, né, interessante como você tem um espaço assim, de transição de percurso, você manter uma dinâmica que traga surpresas visuais, que traga uma dinâmica de espaço para aquela coisa não ficar aquele lugar que a pessoa tem medo de subir ou se cansa de estar lá dentro, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a iluminação aliada a esse tratamento de pintura, né, com essa cor, né, que traz uma surpresa. Isso, obviamente,
uma concepção de, tem essa escada, vamos fazer assim, aí vai ter tal pintura, vai ser todo esse ping-pong aí, toda essa discussão, né, para se chegar a esse resultado aí, e a parte de execução também, né, nós temos um perfil linear contínuo, sobreposto, né, e que ele vai virando, né, vai virando para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo também. Então aí teve também um trabalho de execução disso, que foi bastante bem feito, né. Eu acho que também é interessante, nesse caso, a gente falar, por exemplo, tudo isso aí, quem propulsiona essas soluções sempre é o proprietário, o empreendedor, né? Que foi uma coisa bacana de vamos uma escada, mas vamos bancar uma luz diferente nessa escada aí para a gente ter essa continuidade da questão do perfil, né? Marcos. Oi. Então aqui não tem nenhuma luz no teto, não é isso? Essa luz ela está rente ao teto com a parede, ela não está embutida, ela está sobreposta, ela virou parte da escada, vamos dizer assim. É um perfil de seção retangular sobreposto. Ele joga a luz para baixo, mas ele está... Conduz o caminho. Oi? Não entendi. Parabéns. A luz conduz o caminho. Exatamente. Vamos para a próxima aí. Aqui é interessante mostrar, porque a gente tem sempre, né, esse bate-papo conceitual aí, a gente, em vários projetos, as reuniões iniciais, a gente se junta numa mesa e fica ali conversando e rabiscando, eu lembro ali da lousa, né, da FGMF, da sede antiga ali, também a mesa e tal, né, aí a gente começou, os primeiros esboços do projeto, né, a gente tem aqui essas proposições, né, da condução da luz, das circulações, são croquis aí do estudo preliminar, né, para vocês terem uma ideia da trajetória toda, né, da concepção do estudo preliminar, do conceito, até isso virar um projeto executivo e depois uma obra, né. Pode ser a próxima tela. E aqui é um elemento que a gente gosta bastante, foi um detalhamento a 4 mãos isso aqui, né? A gente tinha essa escada metálica que faz parte da circulação externa, né? E aí é aquela situação, você iluminar uma escada que ela está subindo, grudada na fachada por baixo do pavilhão, qual que seria a maneira mais adequada de você iluminar isso, né? Você não tem teto, você vai pôr o quê? Uma luz lá em cima, você vai pôr um poste do lado, enfim, aí a gente definiu esse detalhe integrado, que é um LED linear integrado ao guarda-corpo, a estrutura da escada, né? E essa escada, além de você marcar bem essa circulação que é importante, ela vira também um elemento de luz de fachada. Você começa a ter a luz funcional dos elementos do programa, vamos dizer assim, servindo também como uma luz plástica, né, de leitura da forma da arquitetura. Aí teve todo um trabalho aí de se detalhar nisso, como é que vai fazer o tubo do guarda-corpo, como é que vai fazer o perfil, como é que nós vamos resolver assim, assado, né? Tem todo um trabalho aí realmente de detalhar precisamente isso aí, para isso sair bem feito, né? Bem executado, não ter aquela coisa que a fita começa a cair, aqueles negócios assim, né? Então esse é mais um exemplo aí, é uma parte da continuidade dessa circulação. Pode ser o próximo. Aqui a gente tem as passarelas, né, que o Rodrigo comentou, a gente tem um vão, né, um grande vão livre, que você tem a recepção ali no térreo, uma recepção que ela está no externo e está no interno ao mesmo tempo, né, uma proposição diferente. Aí a gente tem essas passarelas que integram os diferentes módulos, e esse detalhamento da iluminação nos guarda-corpos, ele segue, né? Vocês podem ver aqui, já que houve uma preocupação, a gente está trabalhando com áreas lá de pé direito triplo, né? Áreas, o teto fica bastante alto, e também que você tem uma fluidez visual, uma limpeza visual. Então também houve preocupação nossa, tipo, não vamos começar a pendurar luminária aí, que o cara tem que subir de andaime, com mega andaime, então você começa também a poluir essa forma, né? Esse prisma, essa superfície, né? Você começa, às vezes, pendurar, embutir luminária, você começa a poluir isso, né? Então, essa fluidez, a gente teve essa preocupação de também, vamos supor, está tudo trabalhado a partir da passarela. A gente tem a iluminação no corrimão para a circulação, e aí a gente tem spots, né, projetores que estão fixos pelo lado da base dessa passarela, que eles rebatem luz
na cobertura, valoriza essa cobertura e também você cria essa luz difusa para o uso que está se fazendo aí. Então você veja que você tem um acesso todo local, né? Eu não tenho que dispor de um equipamento complexo para poder mexer na iluminação num pé direito quádruplo, né? Nesse setor aí. Pode ser a próxima, a gente tem mais outras duas fotos que mostra bem, né, essa solução, né, as passarelas de circulação. Próxima, pode ser? Pode ser a próxima. E aí a gente vai para... Eu inseri essa planta aqui para a gente mostrar também que tem uma hora que essa circulação ela está integrada ao espaço interno, né? Então a gente tem aqui essa área aí do Open Space, né? Na hora que a gente entra, você parte para uma iluminação ali mais funcional, né? Com um espaço muito grande, de você tem o uso de trabalho, a gente tem normas aí, níveis mínimos para ser atendidos, né? Então, essa área, ela conta com a área de trabalho uma iluminação mais funcional, mas a gente mantém alguns elementos lineares para continuar indicando esse percurso, tornando claro esse percurso por dentro da edificação aí. Pode ser a próxima? Esse é um exemplo, né? Eu tenho aqui a área toda de trabalho, né? E a parte da circulação a gente mantém sempre a presença do linear para conduzir, né? Conduzir o trajeto, né? Aí você vai aqui para a área de trabalho, você tem uma iluminação difusa, a ideia é ter baixo brilho, baixo ofuscamento, né? Então, nesse caso também em forro modular, a gente trabalhou com os painéis, painéis de LED de 4.500 lumens, se não me falha a memória. Já no forro modular é uma solução assim mais prática, né? O pé direito aí, se eu não me engano, ficou em 3,30. E aí a ideia foi trabalhar o painel por dentro de ser uma luminária de luz difusa, que a gente entendeu como mais adequado do que, por exemplo, você trabalhar com a luminária de refletor e alerta alto brilho, porque aí ele fecha muito a percepção da luz, né? Dá um pouco o que se chama de efeito caverna, né? Então, nesse caso, com essa perspectiva longa, pessoalmente a ideia é ter uma luz mais difusa, mais aberta, assim, para você poder ver a amplitude do espaço como um todo, né? Tudo isso concatenado com os perfis de LED aí. Pode ser a próxima? Aqui um outro ângulo, né, da área de trabalho, né? Essa é a área do Open Space. Pode ser a próxima. E aí vem uma questão interessante que eu acho interessante comentar. Você tem lá, né, o programa, né, as caixinhas com o programa do prédio, então você tem espaços abertos de trabalho, mas você tem também as salas fechadas. Isso é sempre uma necessidade, né? Os supervisores, gerentes, né? Então a gente teve salas mais compactas de trabalho e também de reunião. Para essas salas, por ser um espaço compacto, a gente mudou um pouco o enfoque e tentar trazer uma coisa um pouco mais aconchegante, um pouco mais correlata a essa escala de espaço, né, de ambiente. Então nós temos aí uma luminária técnica, né, que ela é direta e indireta. Praticamente essa luminária me resolve toda a iluminação funcional, né? A gente tem você consegue o nível de iluminância necessário para o plano de trabalho. Essa sim, como ela está mais baixa, a gente tem as aletas antiofuscantes, né? O grid antiofuscamento, e tem uma luz indireta para fazer a iluminação ambiente, e o que a gente complementou com alguns embutidos focais como uma alternativa para dar um brilho, um highlight aí, para trabalhar um pouquinho de contraste nesse espaço que já é bem compacto, né? Isso permitiu também você ter uma economia de energia melhor, uma eficácia, como você tem esse pendente já baixo próximo da mesa, você consegue ter menos potência instalada, vamos dizer assim, né? Então essa foi a solução para salas de trabalho menores. Vamos para a próxima. O Rodrigo está na direção aí. Aí a gente tem as salas de diretoria. São salas já maiores, você tem que ter uma abordagem um pouco mais sofisticada, né, para essa questão de receber pessoas, né, ou até de reuniões, pequenas reuniões internas, né. Então, a gente desdobrou esse conceito da sala compacta para essas salas maiores, mas tentando trabalhar com elementos um pouco mais decorativos, né, em alguns casos. Então, esse é o caso de uma das salas. A gente tem o pendente linear, o mesmo das outras salas, para dar a iluminação funcional de tarefa, e aí já temos uns perfis de LED fazendo a luz ambiente aí.
Então você tem uma espacialização aí já um pouco mais condizente também. Você começa a ver que você tem um tratamento de materiais, né? O tratamento de paredes, de elementos, que já vai trazendo uma outra linguagem, e os elementos de iluminação vão tentando, né, se concatenar com isso, né? Pode ser a próxima. Essa é uma outra sala de diretoria, já é uma sala maior, então a gente tem aí 3 elementos. Eu tenho aqui a iluminação de tarefa na mesa, eu tenho a luz difusa, né, são 2 lineares LED de luz difusa, e eu tenho ainda aqui um terceiro elemento, que são alguns pontos de iluminação focal, e nesse caso você tem opções, né, você consegue fazer cenários diferentes aí, né, a gente pode deixar, por exemplo, um horário mais de happy hour, hoje você está trabalhando só com tela, você deixa só os focais, ou você deixa só a luminária da mesa, né? Você consegue dosar de acordo com o tipo de vibe, de mood aí que você precisa. Porque é aquela história, a sala de diretoria, ela tem essa coisa de receber pessoas, né? Ou do próprio diretor tá ali uma hora, vou fazer um relax, aí vou ficar aqui na sala mesmo, mas eu quero um outro aspecto para esse ambiente, né? É interessante vocês verem aqui, no caso, né, a parte de revestimentos, né? Você vê que a madeira vai entrando para dar uma esquentada, né, no aspecto geral, né? Quando a gente está iluminando coisas, né? Coisas e pessoas, né? Então tudo vai fazendo parte da mesma coisa, tudo não deixa de ser luz, né? Estou colocando essa luz difusa aqui, mas ela está iluminando uma madeira que vai trazer um calor, um aconchego, né? Se fosse tudo branco, talvez a gente usasse só luzes focais para não lavar demais, né? A luz do espaço, né? Então tem esse diálogo aí, né? Iluminação, arquitetura, né? Pode ser a próxima? Aqui é um outro ângulo, né, da mesma sala. Essa é a sala, acho que da presidência, se não me engano, né? É uma sala das salas principais aí. Pode ser a próxima. Aqui a gente vai para as salas de reunião, né? Você vê que elas têm uma conexão também com o que foi abordado com as salas de diretoria. A parte assim de revestimentos, de mobiliário. E também na solução, eu tenho sempre um equipamento que ele se integra com a arquitetura, que ele faz a luz ambiente, a luz difusa, né, a luz que ameniza os contrastes, ameniza as sombras, que sempre é importante. E aí eu tenho a luz de tarefa, por exemplo, na sala da esquerda a gente tem downlighters, né, são luminárias que fazem a luz para a mesa. Então, por exemplo, se você vai ter uma projeção, você pode apagar essa luz ambiente e deixar só os downlighters. Em alguns casos, em algumas das salas, a gente tem o recurso da dimerização, outras não. E aqui nessa outra sala da direita, né, eu tenho os lineares, né, fazendo a luz ambiente, e eu tenho aqui, no caso, um pendente já mais decorativo, né, eu tenho spots diretos e uma luz indireta, e também você consegue trabalhar o acendimento independente disso para os diversos usos aí da sala, né, às vezes você está olhando um monte de papel aberto na mesa, às vezes olhando documentos, às vezes não, às vezes você vai fazer projeção, né? Sala de reunião você tem que sempre dosar com isso. Agora, eu queria apontar uma coisa que você vê, é um prédio de uma grande metragem, é um programa complexo, né? É muito grande tudo, mas a gente tem a preocupação também, você vê que a gente não tentou colocar muitos elementos diferentes. Eu entendo que um edifício dessa escala, tudo que você vai colocar lá para acender, para funcionar lá, vai implicar uma determinada durabilidade e manutenção. Então, a ideia é não ter muitos elementos diferentes também, a ideia é tentar um sistema de poucos elementos sintéticos, você atender todas as necessidades do programa. Pode ser a próxima? E aí, Paula, eu não falando demais, hein? Não, tem algumas perguntas no chat que eu queria te falar. Já aqui? Já vamos. Você prefere concluir? A gente volta para as perguntas? Como você quer fazer? Talvez a gente pudesse concluir, porque aí com as perguntas aí o Rodrigo também participa, que eu acho interessante a gente fazer o bate-papo, assim. Então eu vou tentar enxugar para a gente poder papo depois. Isso é uma das varandas, né? Essas varandas são um elemento muito bacana nesse projeto, porque você está lá nesse prédio e uma hora você sai para esses terraços
E você tem toda essa vista sensacional do porto lá. O dia que a gente estava lá fotografando esse projeto, teve um entardecer fantástico lá. Eu acho que é uma das áreas de descompressão mais interessantes lá. E você descomprime mesmo ali, né? Com essa vista aí, né? E você vê que já dá para ver o mar daí? Oi? Já dá para ver o mar daí? Você vê o porto e o mar mais à distância, né? Mas é uma visão portuária muito interessante. Eu acho curioso, você vai em cidades aí, em outros países, você tem muito essa coisa do porto como uma visão bacana, né? Como uma visão interessante. Eu particularmente gosto. Aí você tem o Porto de Santos, você não tem muito essa coisa do mirante lá. Pelo menos se tiver, posso estar falando bobagem. Eu desconheço. Assim. E esse terraço você consegue ter uma vista bastante interessante, toda aquela estrutura monumental do porto, né? E aqui no terraço a gente também tem duas luzes. A gente tem a luz mais clara, mais difusa, e tem os embutinhos que também você pode trabalhar isso acender independente, ficar um clima mais baladinha aí, mais happy hour, via vista, ou uma luz mais clara, né? Podemos passar para a próxima aí. Aí a gente vai para essa questão da envoltória do prédio, né? Como eu falei no começo, a gente tem aí, na minha interpretação, né? A gente tem o interno, as caixinhas com o programa, a gente tem o pavilhão, a estrutura do pavilhão e a gente tem os brises. O pavilhão, a gente trabalhou a valorização da estrutura e trabalhou também. Espera só um segundinho. Tocaram a campainha bem agora aqui, desculpa. Então, a gente tentou trabalhar a iluminação para dar essa leitura, né? Vamos para a próxima aí, que a gente acho que vai começar a mostrar melhor. Então, assim, os grandes pilares, né? Esses pilares que o Rodrigo comentou, a gente trabalhou nesse caso com uplighting e downlighting. Nós temos um projetor de baixo para cima e um projetor de cima para baixo que ele faz essa valorização desse elemento aí. E concatenado com eles, lá em cima do prédio, a gente tem um coroamento do tirante. A gente colocou um sinalizador para poder dar a leitura mesmo desse elemento estrutural que é importante, né? Pode ser a próxima imagem. Essa é uma visão da portaria, né? Eu coloquei como um elemento complementar também aqui, né? A gente tem também a portaria, também é circulação, é acesso. A gente trabalhou aqui com os lineares sobrepostos, né? Pode ser a próxima foto. E aqui tem uma visão um pouco mais clara desses elementos. A gente tem os pilares iluminados e lá no topo de cada tirante, né, naquele ponto crucial da estrutura que o Rodrigo comentou, que é o que faz esse desvio de carga para o solo, né? Aí a gente trabalhou um sinalizador LED bem no coroamento ali para enfatizar esse elemento, e esse sinalizador ele permite uma coisa de você marcar o prédio à distância, sabe? É como se fosse essa coisa do mastro do navio, da torre, e tem a ver com essa linguagem portuária aí, né? Esse sinalizador foi uma pecinha que a gente teve que mandar, customizar especificamente para ela poder dar esse efeito e aguentar o tranco lá, né? De ficar lá no alto do prédio, ela tem que ser bastante durável, bastante parruda, né? Todo esse material aqui colocado na luz, a gente teve um critério de seleção, isso mais uma vez que eu volto a falar, partiu também muito do proprietário estar atento a isso, de querer fazer a coisa bem realizada, né? A gente avaliou as peças em conjunto, testou, porque você tem todo esse problema, essa questão lá da maresia, né? Por exemplo, essa lanterna, ela está lá no alto, numa área sujeita a vento, maresia e difícil acesso, então ela tem que ficar acesa lá pelo maior tempo que for possível, né? Aí a gente tem os brises. Esses brises, para mim, me chamaram a atenção, essa proteção, né, escolhida a dedo. Aí foi o elemento que a gente achou interessante iluminar, rasgar isso com faixa de luz para valorizar esse elemento. E aí o que você tem? Você tem valorizar a profundidade do prédio mesmo. A gente tem o programa interno, que ele tem a sua própria luz, que vem de dentro para fora. E aí a gente trabalhou esses fachos no brise, uma coisa meio teatral do facho de luz
raspando aquilo ali, né, valorizando a textura, que é uma luz que vem de fora para dentro. Os fachos desses brilhos, eles estão colocados em postes, né, estrategicamente colocados ali para dar o ângulo certo, porque ele tem que vir sempre de lado, né. Toda a iluminação aqui, 3.000 Kelvin, né, branco quente, né, a não ser do estacionamento, que ela é 4.500 Kelvin. Na época, a gente tem aqui, acho que 80% disso em LED, 80%, 90% LED, a não ser alguns projetores de grande potência que ainda foi vapor metálico, né? Vapor metálico R111, né? E algumas coisas de vapor metálico par também. Mas a maioria aí já é equipamento LED. Pode ser a próxima, tem uns takes bonitos. Olha a escada, né? É aquilo que eu estava comentando com vocês. A escada, ela tanto é a luz da circulação, mas também uma luz de fachada. O corrimão iluminado, ele gerou a luz funcional, mas também valorizou esse elemento como uma parte importante da arquitetura. Pode ser a outra? Aqui a gente tem a grande marquise de acesso, né, que conduz as pessoas lá para dentro do prédio, né? É um pé direito altíssimo, então basicamente não é inviável de você colocar uma luz lá de cima para baixo, né? Gerar uma dificuldade de manutenção. E também é bacana valorizar isso, né? Então toda essa iluminação ela parte do piso, né, no pé dos pilares e no jardim. A ideia é depois, quando as plantas forem crescendo mais, elas filtrarem mais essa luz, né? Então essa luz ela vai bater texturizada pelas plantas lá no teto. E toda essa superfície aí vira um rebatedor de luz. Então você tem toda uma luz suave, bem interessante aí para a circulação nessa área aí. Pode ser a próxima? E essa é a parte posterior do edifício, né? Junto ali na divisa, que a gente pode ter uma ideia também mais clara dessa volumetria do prédio aí, né? Como ela se harmoniza com todo esse universo visual do porto, do container, do navio, dos mastros, né? Eu acho esse ângulo aí bastante interessante desse edifício. Acho que tem mais uma ainda, tem a última. Essa é uma outra foto um pouco mais distante. Aí dá para a gente ver os brises, né? Os fachos que lambem os brises, né? Aí você vê a profundidade, as camadas da arquitetura. Acho que mostra bem nessa foto. A gente tem brise, que é a proteção. A gente tem a estrutura toda, que é a sustentação, né? Pilar e tirante. E depois, por dentro, você tem o core, as caixas, né? Onde você começa a ver elas acenderem também, né? Por exemplo, algumas janelas das salas estão apagadas, mas quando isso está em uso, você vê essa luz. Então, a gente tem essa leitura dessa profundidade e dessa questão da estruturação do espaço mesmo. Eu tenho a proteção do sol, eu tenho a estrutura, depois eu tenho a vedação, né, e as circulações. Então, acho que é isso. A ideia sempre é isso, né, você fazer a luz interpretando que espaço está sendo desejado. Aqui a gente volta para o começo mais uns croquis, né, da concepção da coisa, né, vocês veem que tem elementos lá das soluções que já no começo eles tinham uma cara já muito semelhante, né? E eles foram detalhados, desenvolvidos tecnicamente, mas a ideia, a vibe da coisa, ela já aparecia aí nas nossas discussões iniciais de projeto aí. Acho que ainda tem mais umas 2 fotos. A ideia das lanternas, né? A iluminação dos pilares, são os desenhos de EP aí. E basicamente é isso. Estourei muito tempo aí, Paula? Como é que tá aí? Está perfeito, imagina. Muito obrigada, rapazes. Muito bem. Tem várias perguntas aqui no chat, eu vou ler para vocês. Eu vou avisar os participantes que agora nós já apresentar o link para que as pessoas possam fazer a avaliação do evento e concorrer ao sorteio da luminária, né? Então, eles acessam o link e já vão respondendo, enquanto eu vou lendo para vocês e a gente vai tendo esse bate-papo aí sobre quem responde o que aqui nas perguntas, tá bom? Ok. Depois eu queria ter um feedback do áudio, porque acho que agora a gente vai estar com os 3 áudios meio que juntos. Se tiver um problema de novo, a gente pode ir fechando enquanto o outro fala. Bom, vamos lá. A primeira pergunta diz respeito à situação daquela iluminação das escadas laterais,
se foi utilizado a fita de P65. Aí a gente tentou colocar o IP tudo lá, mas o que fosse mais estanque, vamos dizer assim, né? Porque toda essa área portuária, aí, a área de praia, se controla da maresia, né? E umidade, a mais cara que ela está até coberta, mas você tem vento, você tem umidade, né? Eu não lembro de cabeça, assim, mas acho que foi alguma fita IP66, 67 dentro de perfil, dentro da canaleta. Não está só a fita grudada lá, não. Ela está dentro do perfil de LED também. Que é fundamental, né? E tudo em tensão baixa, né? Em baixa voltagem. Ainda sobre o LED linear da escada externa, a pergunta do Saulo sobre que temperatura de cor, se tem uma quebra na tonalidade em relação à luz fria da parte externa, se dá para dar um contraste na edificação. Existe alguma normativa correta para a implantação de luzes quentes e frias? Vamos lá, tentar responder em duas partes. Toda a iluminação do prédio, do edifício, ela está entre 2.700 e 3.000 Kelvin. As áreas de trabalho, a gente predomina 3.000 Kelvin, e alguns elementos das 1.700 Kelvin, até porque nem sempre você acha exatamente na mesma temperatura. O estacionamento, justamente para dar um contraste diferenciar, são luminárias de 4.000 Kelvin, são outras. A normativa específica, eu não sei, desconheço. O que existe hoje em normativa é mais relativo assim, a luminâncias, controle de ofuscamento e também reprodução de cores, né? Todo equipamento que está instalado aí tem reprodução de cores acima de 80, que é para nome de LED para um projeto. Como é que foi? Quando foi 2016? Você lembra de 2015, 2016, né? Começou em 2016, mas ficou pronto em 2018, né? 2018? A concepção, as especificações aí, acho que ficou mais ou menos 2015, 2016. Então, dentro desse patamar que tinha de equipamento na época, tudo RC acima de 80 em LED, que é uma coisa bem legal, vamos dizer assim, né, para a disponibilidade do período, assim. Perfeito, muito bem. Pessoal, a gente também vai disponibilizar o nosso catálogo de produtos para quem quiser conhecer, porque alguns dos produtos desse projeto foram especificados e instalados nossos painéis, não é isso, Marcos? Sim, eu até a parte toda de Open Space lá dos painéis de LED foi o painel da LED Vance, né? Inclusive porque teve um cuidado na época, assim, aquela questão, eram muitos painéis, a gente tinha que ter um determinado fluxo, uma preocupação nossa, né, da arquitetura, do cliente, era você não ter divergência de cor, divergência de tonalidade, né? E uma coisa que pouco se fala em LED na hora dessa especificação, os steps marcados, né, o SBCM, foi a única luminária que a gente aferiu e pediu esse dado que tinha falou, não, esse aqui tem uma variação de no máximo 3, se eu não me engano, por isso que foi adotado esse painel. Agora, todo o projeto tem várias especificações ali de fornecedores, mas quem englobou, forneceu e instalou isso foi o pessoal da LIS, né? Eu acho legal de falar, porque teve todo um trabalho ali de instalação de luminária, que teve muita coisa de fornecedor e construtora tá lá instalando e, sabe, ter uma atenção a detalhes lá, você não teria coisa lá que não teria sido difícil de sair, né? Então, acho importante enfatizar que esse trabalho é bastante importante, sabe? Essa atenção na instalação das coisas. Ok. E agora para o Rodrigo, uma pergunta se havia sido pensado numa situação de preparar a iluminação controlada pelo ciclo circadiano. A gente vem falando também nos nossos eventos, lives e webinars, muito sobre iluminação centrada no ser humano e tudo. Se isso foi pensado também para usar isso em algum ambiente específico desse projeto e em algum lugar que vocês iriam sugerir essa aplicação. Bom, talvez até o Castilho possa falar melhor sobre isso, mas o que eu acho importante ver no caso desse projeto, mas em todos, né, entender o tipo de espaço que a gente está iluminando, né? Então,
A gente tem espaços de trabalho, então, desde aquelas salinhas menores, como o Castilha mostrou, tem lá uma luminária linear em cima da mesa. O que você precisa iluminar, se é o plano de trabalho, se é uma iluminação mais difusa, os espaços, os grandes espaços de trabalho, as áreas de circulação, então tem espaços em que a iluminação precisa ser mais efetiva no sentido funcional, né? Por exemplo, uma área de trabalho. Tem outros lugares que a gente pode ter uma iluminação mais cênica, lá na escada, é meio escurinho, tal, não tem uma... Precisa ter aquela iluminação super forte que o cara vai andar, não. Ali é muito mais um cenário, uma coisa que tem a ver com o prédio, né? Então, eu acho que é importante essa ligação do arquiteto com o técnico na hora do projeto, porque uma coisa acaba interferindo na outra, né? Então, eu acho que, assim, é muito diferente de eu pegar e falar, Castilha, tá aqui esse projeto. Aí ele vai lá, bota um monte de bolinha em cima da minha planta. Vai ficar uma porcaria, né? Então, é muito essa coisa dessa relação. Então, pô, tinha aquelas passarelas. Então, aí ele falou, pô, mas como é que eu vou iluminar isso? Ele mesmo falou, pô, não vou encher de bolinha no teto, não vai ser eficiente, porque está muito alto, vai ficar todo poluído. Então, vamos iluminar o guarda-corpo. Aí veio, a gente detalhou o guarda-corpo que foi para a obra. Esse guarda-corpo, ele tem a função de proteger as pessoas, ele tem a função de iluminação. Aí tinha a questão do bombeiro, porque aqui vários deles são rotas de fuga, então o bombeiro falava, não, tem que ser mais alto, tem que ter o corrimão, então não pode ser simplesmente uma fitinha fininha para iluminar, você tem que ter o corrimão para alguém com dificuldade de locomoção possa ir se apoiando, fugindo do incêndio. Então, são várias questões, né? A escada, por exemplo, que ele mostrou, aquela escada que é toda laranja, com aquela iluminação linear. No começo era branca, mas daí ele propôs a iluminação e falou, pô, mas aí branco não vai ficar tão legal, vamos botar uma cor aqui. Aí ele fez várias amostras lá e definiu. Então, também é o trabalho dele interferindo no nosso, né? Então, essa troca que eu acho que é legal e que, no final, fica um prédio muito mais interessante, né? Quando a gente vê aqueles grandes planos brancos que não tem uma luminária, né? É tudo refletido, tudo de baixo para cima, do canto, do pilar, fica muito mais legal, né? Do que se a gente tivesse um monte de bolinha ali, de qualquer jeito, assim. Quando eu vejo um projeto... Essa grande questão. Quando eu vejo uma arquitetura bem concebida como essa, eu fico com agonia, assim, eu não quero poluir aqui. Você fala, pô, eu vou poluir, esse negócio começa a estimular uma coisa. Você fala, pô, é um crime. Não, vamos dar um jeito de fazer rebatido, vamos dar um jeito de fazer no corrimão, pra você não ficar com aquele monte de pontinho, enfim, né? A gente sempre pensa nisso, que é aquela coisa, a leitura da arquitetura. Mas isso perguntou sobre circadiano, isso é uma coisa interessante, porque assim, eu acho esse prédio aí, ele é bastante circadiano, vamos dizer assim, no sentido de que o ciclo circadiano é o ciclo biológico nosso, que é predominantemente ou originalmente regido pela luz do sol, né? Pela presença ou ausência dela, vamos dizer assim, né? Bem a grosso modo. E você vê, o primordial, antes de falar de luz elétrica, a luz elétrica ela só entra e precisa porque a gente não pode contar na hora que a gente pode mais contar com a luz natural. Mas o mais importante, o mais benéfico, o mais saudável é a presença da luz natural. E eu acho bastante interessante porque você vê, o prédio tem esses elementos vazados que a pessoa está lá na sala, mas ela vai circular, ela passa por um lugar onde ela está olhando essa vista, ela está recebendo a luz do sol, ela tem o terraço, ela tem essa escada externa, né? Então, o que acontece? São todos os momentos ali no uso do prédio de dia em que a pessoa vai ter contato com a luz natural, com a luz do sol, que é uma coisa que a gente precisa para se sentir bem, vamos dizer assim, bem a grosso modo, né? Então, esse sentido, eu acho que o prédio é muito bem concebido. Isso é uma coisa interessante. Na hora que você faz a arquitetura, você já tem que pensar na luz natural, está tudo entrelaçado ali, né? As janelas, as aberturas. E a luz natural, ela tem a ver também com a parte térmica, toda uma grande encrenca, assim, vamos dizer. A luz elétrica é até mais dominar, vamos dizer assim. Então, fala, Rodrigo. Acho que nesse prédio é interessante que sempre foi uma preocupação grande a gente ter muito essa iluminação chegando, então você percebe de fato quando você está lá, se está de dia, se está de noite, se está escurecendo, porque todos os espaços do prédio
são muito ligados à parte externa. Ao mesmo tempo, a gente tinha essa dificuldade de proteger essas fachadas, tanto da insolação direta, porque isso é ruim no sentido de a luz dos computadores, né, atrapalha quem está trabalhando, quanto depois também da questão térmica, porque em Santos é uma cidade super quente, então vira um forno ali se você não proteger. Então, é como trazer muita iluminação natural para o prédio, para poder ter, de fato, precisar menos da luz elétrica, né? Menos horas por dia, uma questão de economia, e também porque é mais agradável ficar na luz natural, mas também, justamente, essa coisa de, ao mesmo tempo, proteger o prédio para ele não ficar um forno. Muito bem. Rodrigo, tem uma pergunta aqui, não estou vendo mais o Castilha, sobre as simulações que foram feitas, esse início que você apresentou lá, criando todos os andares e tudo mais, que software que você utilizou e depois se foi feito algum tipo de mediação com relação à quantidade de luz que tinha que ter nos ambientes e se depois se entregou exatamente o que estava sendo proposto. Isso ficou... Se você puder repetir, porque acho que deu uma falhada na internet, eu não consegui ouvir o que você falou. Tá, é a pergunta do Saulo, sobre as simulações que foram feitas para apresentar o projeto, quais foram os softwares que vocês utilizaram? Essas simulações, esse que a gente mostrou aí, na apresentação, foi... o software básico que ele utilizou foi o SketchUp, para fazer esses volumes, essas perspectivas. Lógico que nos renders, aí são outros programas, mas aí a gente não faz internamente aqui no escritório, então, aí, dependendo do escritório que faz, eles usam os programas de renderização deles. Mas a gente fez também alguns estudos, tanto da questão térmica do prédio, então estudos de sombreamento, mas que também não foram feitos internamente, mas tinha uma consultoria de sustentabilidade, então que eles analisavam justamente o sol que bate nessas fachadas, o quanto que os brises estão contribuindo para sombrear, para diminuir o calor, né? Quanto que diminui o calor. Então a gente tem uma camada que são os brises, depois a gente tem um revestimento que é um sistema de fachada ventilada, então que ele tem um espaço entre o revestimento, que é branco, reflete toda a luz, e a fachada em si de alvenaria, né? Então a gente tem um espaço ali, então tem todo um estudo com software sobre isso, e depois acho que o Castilha tem alguns softwares de iluminação também que fazem esse cálculo mais preciso, principalmente nas áreas de trabalho, essas áreas que demandam mais norma e tudo mais. Estamos ouvindo. Agora sim. Deu pau aqui, não sei o que aconteceu, caiu tudo aqui, o roteador, tudo. Vai ver que é algum rato, vai que ela... Deve ser algum concorrente aí, Paulo. Não estou ouvindo a Paula. A gente está respondendo as perguntas. Só quer saber que software você usou para fazer o projeto de iluminação. Oi, como é que é? Entendi. O Saulo fez uma pergunta sobre que software você utilizou para fazer o projeto de iluminação. A gente trabalhou ainda, especificamente nesse projeto, trabalho bastante com o AGI 32. O cálculo de iluminação, a gente fez a parte, né, de calcular a iluminância, às vezes foi tudo no AGI. Paula travou aí? Ouviu? Sim. Tá ouvindo a minha próxima pergunta? Qual que é? A última pergunta. Sim. Das luminárias utilizadas no projeto, se foram utilizados condutor de aterramento PE. Nossa, isso é uma pergunta para o projetista de elétrica. Sim, né? Porque tudo isso tem norma, né? Eu acredito que esteja tudo aterrado e especificamente esse padrão de aterramento eu não sei te falar especificamente. Aí eu acho que o projetista de elétrica poderia responder melhor. Mas imagino que tenha
tenha se tido um cuidado bem detalhado, com questão de proteção de surto, toda essa questão, né, pelo tipo de área que está esse prédio, né? Muito bem, eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa fazer o sorteio agora da luminária, tá bom? Vocês me confirmem, por favor, se estão vendo a minha tela. Eu estou vendo só você. Eu compartilhei minha tela. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Me informem se estão vendo agora. Agora sim. Nós estamos no site que faz o sorteio online. As pessoas que ainda estão na linha, que estão com seus nomes aqui, eu vou sortear um nome da luminária LED Vence, e o resultado foi Sérgio Veloso. Sérgio Veloso, então, é a pessoa, deixa eu voltar aqui, descompartilhar. Sérgio Veloso, vamos entrar em contato com você através do e-mail para enviar sua luminária. Queria avisar a todos, então, que está aqui para você fazer download o nosso catálogo, uma linha de produtos, parte deles foi utilizada nesse projeto, né? E queria agradecer muitíssimo também a presença do Marcos Castilho e do Rodrigo Ferraz para esse evento de hoje. Meninos, muito obrigada. E eu que agradeço o convite. Valeu, obrigado, foi um prazer aí. E estamos aí à disposição para as próximas. Muito bem, eu vou avisar já sobre os nossos próximos eventos, para quem está aqui com a gente ainda, amanhã, 13 de agosto, às 19 horas, pelo nosso Instagram, a gente vai estar com o Guinter Pachalk. Ele vai apresentar o projeto de iluminação do Biman 32, um projeto sustentável pensado em pessoas e suas necessidades atuais e futuras. E no dia 19 de agosto será o nosso próximo webinar falando sobre sistemas inteligentes de iluminação. 19 de agosto, 18 horas, pelo Webinar Jam. Então, agradeço a todos, agradeço vocês muitíssimo por estar aqui conosco hoje. Foi super diferente essa nossa webinar com a dois, aí vocês dos dois lados, foi bem legal. Muito obrigada. Obrigado. Boa você. Noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.